tudo bem? Vamos à nossa próxima unidade. Neste momento nós vamos trabalhar a técnica de fichamento. O que é um fichamento? Fichar, né? Você vai pensar, fichário, médico usa fichário. Esse tipo de técnica, vocês vão primeiro entender o que é um fichamento e depois conhecer 3 tipos de fichamento. Embora haja outros, né? Nós vamos trabalhar apenas 3. O que é então um fichamento? É o ato de registrar o estudo de um texto. Mas você vai dizer, a síntese também, eu tive que registrar informações do texto. Também é uma forma de estudo. Inclusive aqui, síntese entra numa das técnicas do fichamento, tá? Mas aqui é muito mais do que isso. É uma forma de se organizar para um trabalho futuro, por exemplo. Você pode ter 15, 20 livros que você leu, você fez fichas, né? Fez um fichário desses 15, 20 livros, e aí você vai escrever, por exemplo, um TCC. Os fichamentos servem para esse tipo de tarefa. Então, ele possibilita que você execute de uma forma mais simples os trabalhos acadêmicos, né? É uma forma de mostrar que você assimilou o conteúdo que leu. Quais são, então, os tipos de fichamento? Primeiro, né, o fichamento bibliográfico. Esse é um fichamento que faz o registro das informações do livro. Como eu disse, você tem 15, 20 livros, primeiro você faz um levantamento desse material numa biblioteca, na nossa biblioteca virtual, e depois você faz a leitura, né, entra no assunto. Então, no fichamento bibliográfico, são dados mais gerais, como a referência completa, uma sinopse que você vai ler, um resumozinho, aponta as principais informações, os principais títulos que constam naquele livro, coisas que possam vir a interessar num estudo que você vai fazer. O segundo tipo de fichamento é o de resumo ou síntese, ou também chamado de conteúdo. Aí vai depender muito quem faz o fichamento, né? Ou quem pede o fichamento. Eu prefiro chamar de síntese, né? Como nós usamos resumo para resumo acadêmico, então eu evito chamar de resumo esse tipo de fichamento. Eu prefiro dizer fichamento de síntese, ok? Neste caso, você vai fazer uma síntese do texto e apresentar outras informações que você já vai conhecer. O fichamento de citações é outro tipo de fichamento muito usado. Só que neste caso, seria uma cópia de trechos do texto ou do livro que eu li. Por que cópia? Eu vou construir um artigo, por exemplo, vou fazer um TCC, e de repente eu quero alguma citação, alguma informação que eu achei muito importante no livro que eu li. Isso acontece muitas vezes, que a gente não consegue escrever com as próprias palavras aquilo que a gente leu. Então, a gente pega a citação. É uma forma correta, ética, de usar a informação do autor dentro do nosso texto. Mais adiante vocês vão ver como fazer uma citação, tá? De modo apropriado, o número de linhas, né? Os tipos de citações. Então, isso vai ser muito importante. Então, esses trechos são, na verdade, aquilo que de mais relevante você encontrou no material e que você pode vir a usar. Obviamente, você não vai usar tudo, porque temos que restringir dentro do nosso texto a um número mínimo de citações, né? Mas sempre é bom ter as informações completas para eventual estudo futuro, ok? Qual é a estrutura, então, desse texto, né? Ele deve ter apenas alguns passos, como cabeçalho indicando o assunto, ok? Então, se faz um cabeçalho com o assunto do texto. O texto fala sobre tal assunto. A referência da obra, o autor, o título, o local, né, a data de publicação. Para montar a referência, mais para frente, numa das próximas unidades, você vai aprender a montar, estruturar de forma correta a referência de capítulo, de livro, de artigo. Então, de modo geral, entram esses dados que eu coloquei no slide. A autoria, o título, o local de publicação, a editora, o ano, né, eventualmente o número da página, ok? Nós temos 3 tipos, então, o bibliográfico, de síntese e de citações. Então, no caso do fichamento de síntese, nesse momento nós estruturaríamos uma síntese do texto. E, se for citações, copiaríamos, então, trechos do livro, sempre, obviamente, apresentando o número da página de onde a gente tirou. E, por último, se coloca o acervo. O que significa isso? O local onde está o livro ou o texto que eu li. Pode ser que não esteja na biblioteca
própria, num acervo próprio. Pode ser que esteja na biblioteca virtual, pode ser que esteja numa biblioteca pública ou na universidade e assim por diante, ok? Um exemplo, então, de fichamento bibliográfico. Esse modelo que eu coloquei aqui foi feito por alunos, então ele pode não ser perfeito, ele é extremamente curto, mas a extensão depende muito de quem escreve e do texto que se ficha, no caso. Então, vocês, nesse fichamento bibliográfico, vão descrever apenas o conteúdo de modo geral, fazer um comentário, algum tópico daquilo que vocês acharam relevante. Então, inicialmente o assunto, neste caso, era sobre doenças infecciosas, parasitárias, monta a referência, da onde a pessoa tirou aquelas informações e faz um comentário. A pessoa escreveu desta forma, poderia ser feito de outras também, Então, o livro aborda diversos temas relacionados às doenças infecciosas. Também informa o leitor sobre medidas de prevenção. Explica como é feita a vigilância. Outro tema abordado e assim segue, depois você pode ler com mais calma as informações, mas para você ver que é bem objetivo o que a pessoa que escreveu o fichamento colocou aqui. Ela foi direto ao ponto. Ela não leu o livro, na verdade, ela só apresentou aquilo que foi mais importante para ela naquele momento. Se ela tiver depois 15 livros em mãos e tiverem esse mesmo assunto, forem relevantes, aí ela vai fazer a síntese e vai se preocupar com a estrutura do novo texto, E o acervo, no caso, aqui foi a biblioteca da faculdade. Okay? Esses modelos todos estão disponíveis na vitrine de produção acadêmica, que é uma vitrine de textos produzidos pelos alunos da instituição. Então, você pode futuramente, de repente, publicar seus textos nessa vitrine. Isso nós podemos providenciar algumas tarefas para, de repente, fazer essa seleção, ok? Então, procurem lá na Web Aluno que vocês vão encontrar a vitrine de produção acadêmica. O fichamento de síntese e de resumo. No caso, síntese você já sabe o que é, Então, vocês vão elaborar com suas próprias palavras, o que vocês entenderam do texto. Então, a síntese segue aquela estrutura que nós vimos numa das unidades anteriores. Veja o exemplo. Do mesmo jeito, aqui se apresenta ele circulado dentro de uma grade, com o assunto, a referência montada, a estrutura do texto como você viu na outra unidade, dividida em parágrafos. Esse aqui, inclusive, era um texto relativamente curto, porque falava de informações do Zika vírus, Então, como o texto era curto, obviamente a síntese do fichamento também não vai ser muito extenso. E o acervo, a pessoa tinha esse texto, então ela colocou acervo próprio. E o terceiro fichamento, que é o de citação, então, a própria ABNT já dá uma definição de citação, que é transcrição textual em forma de citação direta ou indireta, tá? Então, você vai copiar trechos importantes. Do mesmo jeito, dividido numa tabela, em moldura, o assunto, obesidade, no caso aqui, a referência completa, inclusive com o número de páginas lidas, e as citações. Então, são os trechos que você copia, coloca entre aspas, neste caso, e o número da página exata de onde você tirou. Sem o número da página exata, você não tem como utilizar essa referência no futuro, a não ser que você vá para a fonte de novo, abra o livro, procure por aquela referência antes de utilizar a citação no seu trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado quando eu faço um fichamento de citações, eu preciso sempre pensar que eu posso vir a usar a informação depois e eu não vou poder usar por uma questão de ética, se eu não tiver todos os dados da referência, certo? E o acervo aqui também, da onde a pessoa tirou. Muito bem. Por que fazer um fichamento? O fichamento é uma forma de organização, tá? É uma forma de estudo também. Você vai pensar de repente, mas é muito parecido com a síntese. Sim, a síntese é uma etapa aqui, só que ela vai além. Se eu tiver, por exemplo, no meu computador, uma pasta com todos os meus fichamentos de síntese, eu vou ter material para depois talvez até escrever um TCC.
né? Se os dados estão completos, por que não utilizar? Eventualmente você vai ter que ir buscar informações no livro original, mas se a síntese for bem feita, se o trabalho todo de fichamento for bem feito, você tem um material de apoio excelente. Então, esse é o nosso objetivo aqui. É claro que vai depender muito para que você quer o fichamento. Tem professores que pedem simplesmente porque precisam que o aluno fiche sobre determinado assunto 3 obras. Então, o aluno vai lá, faz o fichamento de 3 obras. Mas, muito mais do que isso, é uma forma de se organizar. Então, o bibliográfico, para sintetizar tudo o que nós vimos, é o registro da obra, tá? Esse seria o primeiro contato lá com a obra na biblioteca, ok? E o fichamento de síntese é o registro do conteúdo. O fichamento de citações é o registro de trechos importantes, aquilo que você gostaria de reproduzir em algum texto que você venha a escrever. Muito bem, você pode, na verdade, fazer o fichamento, estruturar ele, eu digo, a estética dele, a forma dele aparecer no papel do jeito que você quiser, você pode usar a criatividade, tá? A questão é que tem que ter o assunto, tem que ter a referência, tem que ter a síntese ou as citações ou o comentário sobre o livro, né? E o acervo. O restante é você que monta, depende sempre da criatividade de quem faz, ok? Talvez você consiga encontrar uma forma bem mais simples, bem mais fácil e mais apropriada para o seu dia a dia. E na próxima unidade, nós vamos trabalhar um pouco o resumo acadêmico, tá? Essa técnica que vocês já ouviram falar lá no início, né? Que confunde com a nossa síntese, né? A técnica de resumo propriamente dita. Vamos identificar a estrutura de principalmente 2 tipos de resumo, como o informativo e o crítico, embora hajam outros, né? Você vai trabalhar principalmente esses 2, certo? Deixo algumas referências, né, material de apoio sobre fichamento, tá? Existe também no nosso manual de produção acadêmica, na Web Aluno, você pode consultar, que vai ter as orientações, assim como eu mostrei aqui, só que de uma forma um pouco mais detalhada. Exemplos também você vai encontrar na vitrine, então pode acessar. Até a próxima unidade, bom estudo para você!